O autor cristão A.W. Tozer certa vez descreveu o mundo como uma mãe de trigêmeos que a todo tempo tenta colocar as três crianças para dormir ao mesmo tempo. Ela coloca o primeiro, ela coloca o segundo, e quando ela coloca o terceiro para dormir, logo o primeiro acorda. Ela coloca aquele para dormir e logo um outro acorda. Efetivamente, essa mãe nunca consegue ter aquelas três crianças dormindo ao mesmo tempo. O que ele queria dizer com isso? Na realidade do nosso mundo, que nunca se encontra fora de inquietação. Seja uma pandemia, sejam guerras, sejam conflitos políticos, ideológicos, há sempre algo acontecendo no mundo como uma expressão do pecado e da rebelião contra Deus. O Salmo capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz: Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A imagem que o Salmo capítulo 2 apresenta é das nações amotinadas contra a monarquia davídica, desejando de alguma forma atentar contra a nação, atentar contra o próprio Senhor e nessa primeira imagem contra o rei que ele estabeleceu. Essa intenção, obviamente tola, é ressaltada no versículo 4 como atitude que dificilmente nós imaginaríamos como o ato inicial. A Bíblia diz: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. A atitude do homem de achar que de alguma forma pode atentar contra os planos e projetos do Senhor, contra o seu ungido, é motivo de riso, é motivo de zombaria. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 2, a partir do versículo 6, por que isso é tão incoerente, a atitude do ser humano de atentar contra um Deus soberano. O versículo 6 nos diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de olheiro. Como falei, esse salmo inicialmente faz uma referência a Davi, o ungido de Deus, o rei que o Senhor estabeleceu como o rei modelo ideal. No entanto, esse é o salmo mais citado no Novo Testamento, com 27 referências, fazendo um apontamento direto ao nosso Senhor Jesus Cristo. É também um salmo messiânico. Esse mundo não vai por si mesmo encontrar paz, tranquilidade ou qualquer coisa nesse sentido, mas o Senhor estabelecerá o seu ungido. Há de chegar o dia em que o nosso Senhor voltará. O Senhor Jesus voltará. Ele regerá as nações com vara de ferro. Nesse dia, sim, aqueles que zombavam do Senhor e imaginavam que de alguma forma poderiam vencê-lo, o Senhor que riu dos céus, da zombaria, o Senhor que riu dos céus e zombou dessa iniciativa tola, estabelece um reino na terra, um reino de paz para a glória do nosso Deus. Essa é a nossa esperança, irmãos. Não de alguma forma aqui resolvermos as coisas, mas sim que o Deus que nos alcançou, que nos amou, que o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou pela nossa vida, Ele vai voltar. Ore por isso, irmãos, e conserve no seu coração uma esperança genuína do retorno glorioso do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.